Dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 2 do Halliday, nós passamos a estudar agora, eu acho que a aplicação mais usável, tá, no nosso dia a dia para os movimentos, que é o movimento de queda livre. Tá? Quando a gente vai analisar o movimento de queda livre, entre outros, né, sempre aparece o G. Quem que é o G? O G, ele é a aceleração gravitacional, e essa aceleração gravitacional, normalmente a gente acaba usando o bom e velho 9,8 metros por segundo ao quadrado, e esse valor ele é uma constante. Tá? Bom, se ele é uma aceleração e esse valor é uma constante, isso implica dizer que nós vamos cair num movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, o movimento retilíneo uniformemente variado, você já fez, eu espero que sim, todas as suas anotações e está lá tudo organizadinho. Então, por exemplo, vamos avaliar um movimento onde eu pego um objeto daqui e lanço ele com uma certa velocidade inicial para cima, ok? Bom, a aceleração gravitacional ela surge da interação entre duas massas. Nesse caso aqui, entre a massa da Terra e a massa desse objetozinho, que vai gerar algo em torno de 9,8, que da gente aqui, o livro do Halliday, se você quer que os valores fechem muito próximos, tá? Você vai ter que usar sempre esse 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, por ser uma força de atração, tá? A aceleração gravitacional vai estar voltada para baixo. Bom, como qualquer outro movimento, eu preciso dizer qual é o meu referencial. Como aqui eu não sei qual que é o movimento, onde que ele vai chegar, eu vou dizer que essa minha altura aqui, tá? O meu ponto zero vai estar aqui. Bom, se eu quero usar isso aqui como sendo y, se eu quero usar isso aqui como sendo h, tanto faz. Mas vamos parar e vamos pensar o seguinte. Se esse cara está para cima, ele vai ser alguma coisa positiva. Entretanto, como a gravidade está no sentido oposto, essa aceleração gravitacional vai ser algo negativo. Então vamos pensar, por exemplo, como é que vai ficar a minha equação? V igual a V0 mais A vezes T. E eu já vou usar esse menos, não vai usar esse menos depois novamente, tá certo? Então a minha equação vai ficar uma velocidade na direção y igual a uma velocidade inicial na direção y menos a aceleração gravitacional vezes t. Bom, se eu quero usar essa equação aqui, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, essa minha equação vai ficar algo assim. Y igual a y0. Se ele for solto do chão, esse cara aqui vai ser zero, né? Mais uma velocidade inicial na direção y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Certo? Por enquanto eu vou deixar aqui o meu y, mas nesse caso aqui ele seria zero, né? Opa! A outra equação que nós temos é a equação de Torricelli, né? Que fica, v ao quadrado, igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔX. Ou seja, o meu vy ao quadrado vai ser a velocidade inicial na direção y ao quadrado, menos, porque a aceleração gravitacional, já vou pegar esse sinal negativo aqui, 2 vezes g vezes o y menos o
y0. Certo? Então, assim, ó, é pegar as mesmas equações do meu movimento retilíneo uniformemente variado e aplicar ela, tá certo? Agora, por exemplo, aqui eu analisei um lançamento vertical para cima. Agora, se eu tenho que analisar algo assim, aqui está o alto de um edifício, tá? E lá de cima alguém solta uma bola. Ela tem uma certa velocidade inicial, pode ser 0 ou não, né? Nesse caso aqui, a aceleração gravitacional é para cá. Se você quiser colocar o teu referencial aqui embaixo novamente, ok. Mas como eu sei que não vai ter nenhuma posição aqui para cima, nada me impede de eu analisar isso daqui. Ok? Então aqui o meu 0 ficaria aqui em cima. Então nesse caso o meu g ficaria positivo. Então a minha equação, por exemplo, v igual a v0 mais a vezes t, vai ficar o quê? Velocidade em y igual velocidade inicial na direção y mais, porque agora a aceleração gravitacional está no mesmo sentido do meu referencial, g vezes t. Ok? A minha posição, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, como é que ficaria? Y igual a y0 mais v0y vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Ok? E por fim, a minha equação de Torricelli ficaria assim. V ao quadrado v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX. Então vai ficar vy ao quadrado igual a v0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração gravitacional y menos y0. Certo? Bom, agora vamos começar a fazer algumas análises aqui. Então, por exemplo, eu vou supor que, deixa eu fazer aqui de uma cor rosa, que esse cara aqui é igual a 0 e que essa altura inicial também é 0. Então, por exemplo, essa minha equação aqui ia ficar Vy igual a GT. Essa minha equação aqui, esse cara é 0, esse cara é 0, ia ficar assim. Esse cara é 0, esse cara é 0, iria ficar assim. Ok? Bom, aí o que acontece? Se eu sei de que altura esse meu objeto cai, eu posso calcular o tempo de queda, que vai ser 2 vezes y sobre g, só que eu tenho que tirar a minha raiz quadrada. Ok? Então, se a gente começa a analisar caso a caso, eu começo a perceber que todas essas equações aqui, por mais simples que elas acabem ficando, sempre são decorrências das minhas análises do meu movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração constante, já que o meu g é uma aceleração constante. Ok? Bom, tendo feito isso, a gente pode pensar em fazer o exemplo 2.05, que está lá na página 28 do livro do Halliday, e que tem o seguinte enunciado. Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo y com velocidade inicial de 12 metros por segundo. Então, aqui está o solo. O cara pegou uma bola e lançou essa bola para cima com uma velocidade inicial na direção y de 12 metros por segundo. Ok? Bom, aí agora vem a pergunta. Letra A.
quanto tempo a bola leva para chegar ao ponto mais alto da trajetória. Bom, a gente sabe que, nesse caso aqui, a minha aceleração gravitacional é para cá, certo? Como eu não sei a altura inicial, a altura final que ele vai chegar, eu vou colocar aqui o meu y positivo para lá e aqui o meu zero, tá? E a pergunta dele é, letra A, quanto tempo ele leva para chegar no que ele chamou de o ponto mais alto da trajetória? Quanto tempo ele leva para chegar na altura máxima? Bom, eu não sei quanto é que vale a altura máxima, mas eu sei que à medida com que ele sobe, ele vai perdendo velocidade, até que, na altura máxima, a velocidade vai valer zero. Então, na realidade, ele quer saber quanto tempo ele demora para atingir a velocidade final igual a zero. Então, vou partir da minha equação do movimento retilíneo uniformemente variado. V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é zero. Velocidade inicial é 12. A aceleração gravitacional, por estar oposta ao movimento, menos 9,8, vezes T. Quando você faz esses seus cálculos, você encontra que esse tempo que ele vai gastar para atingir a altura máxima é de 1,22 segundos, ok? Então perceba que eu parti da minha equação geral, não parti de uma equação pronta já, ok? Mas se você organizou e tem a equação pronta, nada impede que você a utilize, né? Letra B. Qual a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Tá? Bom, ele quer saber agora a altura máxima. Certo? Para você calcular a altura máxima, eu já sei que ele gasta 1,22 segundos. Então, nada me impede de resolver assim. X igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O x é a minha altura máxima. O meu x0 é 0. A velocidade inicial é 12. Positiva, porque está no mesmo sentido do eixo y. Vezes o tempo, que é 1,22. A aceleração gravitacional, menos 9,8, porque está no sentido oposto. Tempo, 1,22 ao quadrado sobre 2. Quando você resolve isso, você chega que essa altura máxima ela vai valer 7,34 metros, ok? Mas, tendo por base todas essas informações, eu poderia ter um caminho alternativo. Por quê? Eu não sei que na altura máxima a velocidade é zero. Bom, se eu não tenho tempo, vou usar Torricelli. Velocidade final é zero. Velocidade inicial é o meu 12 ao quadrado. A aceleração, o meu menos 9,8. O meu ΔX é a altura final, que é a altura máxima, menos a altura inicial, que é zero. Ok? Então, dependendo das informações, eu consigo trabalhar com as duas, tá? E elas vão chegar ao mesmo resultado. Então, isso aqui, quando você resolver, você também vai chegar nesse valor aqui, ok? E aí, nós temos a letra C que pede quanto tempo a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial. Então, ele quer saber, agora, quanto tempo a bola leva para chegar a uma altura de 5 metros. Então, vamos lá. X igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? X, 5 metros. Altura inicial, 0. Velocidade inicial, 12, vezes t.
A aceleração gravitacional menos 9,8 vezes t ao quadrado sobre 2. Vou já deixar tudo isso aqui na equação. Divido por 2 e passo para cá. Então vai ficar 4,9t ao quadrado menos 12t. O 5 ficou no mesmo lugar, igual a zero. Cheguei novamente a uma equação do segundo grau. Então eu vou ter dois tempos. Tempo linha, que vale 0,53 segundos. E o tempo duas linhas, que vale 1,9 segundos. Poxa, mas antes tinha dado um resultado negativo e eu descartava, e agora eu tenho dois resultados positivos. O que está querendo me dizer isso? Bom, o que está querendo me dizer isso é o seguinte. Eu lancei o objeto aqui de baixo, com uma velocidade inicial. Ok? Esse objeto a gente calculou e ele chega a uma altura de 7,34 metros. Tudo isso em decorrência da aceleração gravitacional. Entretanto, ele não vai ficar lá em cima. Então, ele vai passar na altura 5 metros no instante 0,53 segundos, quando ele estiver subindo, ou seja, com uma velocidade positiva. E depois ele vai passar pelos mesmos 5 metros 1,9 segundos depois, quando ele estiver com uma velocidade negativa. Tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado com todas essas informações, ok? Então tá aí resolvido mais esse probleminha aí para a aula de hoje. Para poder encerrar esse nosso capítulo 2, tá? Nós temos que fazer a integração gráfica da análise dos movimentos, ok? Bom, e o primeiro ponto que o Halliday nos traz, tá, é a integração da aceleração. Nós já vimos que se eu quero calcular a minha aceleração instantânea, eu tenho que fazer dv dt. Mas se eu começo a fazer alguns ajustes aqui, eu posso matematicamente pegar esse cara que está dividindo e passar para lá multiplicando, tá? E fazer aqui esse ajuste aqui. Bom, a integração é eu fazer a operação inversa da derivada. E aqui nós temos um problema. Por quê? Na derivada a gente não viu isso ainda, tá? A integral também não. Mas eu vou nesse momento dizer para você o seguinte, que a integral de dv, ele vai dar a velocidade final menos a velocidade inicial, e a integral de dt, ela vai dar o tempo final menos o tempo inicial, tá? Se for o movimento uniformemente variado, tá certo? Então, o que acontece? A minha variação de velocidade, ela vai ser a aceleração vezes a variação do tempo. Então, eu consigo aqui pensar na seguinte forma. A partir disso, tá, eu tenho aqui um gráfico da aceleração em função do tempo. Tá? No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho uma aceleração constante. E se eu pegar entre o tempo t0 e o tempo t, tá? Essa área aqui vai me dar o ΔV, conforme eu já havia explicado para vocês. Bom, qual é a diferença que eu tenho
se eu usar integral. Então, se eu usar integral, o que acontece? A integral eu vou pegar aqui de cima, tá certo? Então, se eu pegar a integral de dv, vai ser v menos v0. Agora, se eu pegar a integral de a dt, tá? Isso aqui pode ser a função mais complexa do mundo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a minha aceleração em função do tempo, tá? E essa minha aceleração, por exemplo, está variando assim. Ao aplicar a integral, eu consigo, por exemplo, pegar de t0 até t e calcular essa área com precisão e saber quanto que vai dar a variação de velocidade. Certo? Como nesse momento, essa parte aqui da integral ainda está meio que, vamos dizer assim, obscura para vocês, no momento adequado, vocês vão aprender a fazer isso, tá? E vocês vão perceber que isso daqui, na grande maioria, é extremamente fácil. Hoje, o que eu quero que vocês gravem? Que se eu tenho o gráfico da aceleração versus tempo, a área que está entre os dois tempos específicos que eu quero calcular vai me dar o quanto que variou a velocidade, certo? Lembrando que se ele estiver para a parte de baixo aqui, essa área vai ser negativa, tá? E aí, se eu faço a integração da velocidade, então, se eu faço, ou se eu integrando a velocidade, eu vou ter algo semelhante. Então, vai ficar o quê? A velocidade vai ser igual a dx dt, tá? Então, o meu dx vai ser igual a v dt, ok? E aí, a minha integral de dx e a integral de v dt vai ficar o seguinte, x menos x0, que é o meu ΔX, vezes a integral de v dt. E aí agora eu vou pensar assim, ó, se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, aqui está a velocidade, aqui está o tempo, tá? Do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. E essa área aqui, entre dois tempos específicos, elas vão me dar o meu ΔX. Se por acaso eu tenho a velocidade em função do tempo para um movimento retilíneo uniformemente variado, a minha função vai ficar algo assim, por exemplo, tá? E aí, se eu venho aqui entre dois tempos específicos e calculo essa área vai me fornecer o ΔX, tendo exatamente os mesmos cuidados que eu tive anteriormente, tá? Se é acima desse eixo do tempo, é positivo. Se é abaixo do eixo do tempo, vai ser negativo. Se eu tiver alguma outra função diferente de uma função linear ou de uma função constante, eu simplesmente coloco aqui, faço essa integral e calculo. Mas aí vocês vão saber fazer isso no momento adequado, certo? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.